se ele não te quer. No dia 5 de novembro de 2021, Marília Mendonça embarcou num avião como tinha feito centenas de vezes. Tinha uma apresentação naquela noite. A mala estava pronta. A equipe estava a postos. Era mais um show numa agenda que nunca parava, porque Marília nunca parava. Aos 26 anos, era o maior nome da música sertaneja do Brasil. Não uma das maiores. A maior. Com recordes de streaming, arenas lotadas e uma voz que parecia ter nascido para curar as pessoas por dentro. O avião descolou às 16 horas e 5 minutos de Goiânia com destino a Caratinga, em Minas Gerais. Nunca chegou. Faltavam apenas 3 quilômetros para o aeroporto de destino quando tudo acabou. Numa fração de segundo, numa zona que ninguém esperava, numa colisão que não deveria ter sido possível, 5 pessoas morreram. Marília Mendonça, o seu produtor, o seu tio e assessor, o piloto, o copiloto, o Brasil parou. Nas primeiras horas, a palavra que toda a gente usou foi a mesma: acidente, uma fatalidade. Dessas coisas que acontecem e que não tem culpado, não tem resposta, não tem explicação. Mas havia um laudo pericial produzido pelo CENIPA, o órgão da aeronáutica responsável por investigar acidentes aéreos no Brasil, que passou meses a reconstruir cada segundo daquele voo, cada decisão técnica, cada erro, cada detalhe que os destroços deixaram para trás. E o que esse laudo concluiu não é uma fatalidade, é negligência, é imprudência. E para o delegado que coordenou a investigação da Polícia Civil de Minas Gerais, é homicídio culposo. Neste vídeo vais conhecer as 9 conclusões periciais da aeronáutica sobre a queda do avião de Marília Mendonça. Vais perceber exatamente o que aconteceu nos minutos finais daquele voo. E por que é que, segundo a investigação oficial, aquele acidente poderia ter sido evitado. A história que o Brasil conhece é a da tragédia. A história que vamos contar hoje é a dos fatos. Henrique Ribeiro era o produtor de Marília Mendonça. Era também um dos homens mais próximos dela, alguém que conhecia a rotina, o ritmo, os bastidores de cada show. E naquele dia 5 de novembro, antes de embarcar, fez o que muitas pessoas fazem sem pensar. Gravou um vídeo. Aparece na gravação a brincar com uma mala grande. Ri. Comenta que está a levar tanta coisa que parece que está a mudar de casa. É um vídeo de 30 segundos que não foi feito para ninguém ver. Um daqueles registros do cotidiano que só ganham peso quando o cotidiano acaba. Esse vídeo foi um dos últimos que Henrique gravou em vida. Dentro do avião, já no ar, Marília também pegou no telemóvel. Publicou um vídeo a comer, com o avião a voar baixo nas imagens ao fundo. Quem viu na altura achou graça. Quem viu depois não consegue parar de reparar numa coisa, o olhar dela. Quieto, distante, como se estivesse presente no corpo, mas ausente em alguma outra coisa. Mas o voo estava a correr normalmente. Tudo normal. A aeronave era um bimotor fabricado em 1984, inscrito na categoria de transporte aéreo público não regular. Tinha sido abastecida naquele mesmo dia, às 14 horas e 16 minutos, com mais de 1.000 litros de combustível. Os tanques completamente cheios. A decolagem aconteceu às 16 horas e 5 minutos do aeródromo de Santa Genoveva, em Goiás. O destino era Caratinga, em Minas Gerais. Uma rota curta, conhecida, sem complicações técnicas previstas. A bordo seguiam 5 pessoas. Marília Mendonça, o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor Abel Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana. O contato com o controlo de tráfego aéreo foi mantido durante todo o trajeto, sem qualquer anomalia reportada. Às 17 horas e 51 minutos, a aeronave já iniciava a descida. Às 18 horas e 7 minutos, fez alguns desvios de rota para contornar zonas com fraca precipitação, nada fora do comum. O tempo estava favorável. O avião estava em perfeito estado de funcionamento. Os pilotos não tinham álcool nem substâncias no sangue. No papel, era um voo como qualquer outro. Às 19 horas e 9 minutos, o radar registrou o último contacto com a aeronave. Altitude de 5.400 pés. Sector noroeste.
a 3 quilômetros do aeroporto de destino. 10 segundos depois, o sinal desapareceu. O que aconteceu nesses 10 segundos foi reconstruído pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Aeronáutica Brasileira, com base nos destroços, nos dados de radar, nos relatos de testemunhas no solo e na análise técnica de cada peça da aeronave. E o que a perícia encontrou muda completamente a narrativa do acidente. No percurso final de aproximação, a aeronave colidiu contra um cabo de para-raios, não contra uma montanha, não contra uma tempestade, contra um cabo, esticado entre as torres 8 e 9 de uma linha de transmissão de energia, num vão que a tripulação simplesmente não viu. O impacto foi devastador numa fração de segundo. O cabo enrolou-se nas hélices. O motor esquerdo foi arrancado da asa ainda com o avião em voo. Não caiu junto com a aeronave, foi literalmente arremessado no ar e encontrado 85 metros à frente do ponto de impacto. O cabo de para-raios ficou preso nas abraçadeiras das pás da hélice. Os dois motores chocaram contra o cabo, e com o rompimento, o cabo rotacionou e atingiu as laterais da fuselagem, perfurando o revestimento. A aeronave perdeu o controle completamente. Nos segundos seguintes, com grandes variações angulares e sem qualquer hipótese de recuperação, o avião colidiu contra um terreno rochoso às margens de uma cachoeira, 730 metros à frente do ponto onde tinha batido no cabo. A força do impacto foi tão superior à capacidade estrutural da aeronave que os assentos se desprenderam. A fuselagem deformou-se, a porta principal ficou encravada. Não houve explosão, não houve chamas, mas havia um forte cheiro a combustível em toda a zona. Os bombeiros chegaram por uma trilha em declive de 30 metros no meio da vegetação. Quando conseguiram abrir a porta, um médico perito entrou no interior da aeronave. Todos os ocupantes tinham morrido no impacto. O CENIPA passou meses a analisar cada variável daquele voo. E quando o relatório final ficou pronto, as suas conclusões foram precisas, técnicas e, para muita gente, surpreendentes. O avião não tinha avariado. O tempo não tinha sido o problema. As torres de transmissão estavam fora da zona de proteção do aeródromo e, tecnicamente, não eram classificadas como obstáculos que exigissem sinalização obrigatória. Mas havia uma conclusão que mudava tudo. Segundo o CENIPA, a aproximação final daquele voo foi iniciada a uma distância significativamente maior do que o esperado para uma aeronave daquela categoria, e com uma separação em relação ao solo muito reduzida. Os peritos concluíram que a tripulação, naquele momento crítico, estava com a atenção concentrada na pista de aterragem, focada em encontrar o asfalto à frente, e por estar focada na pista, não manteve a separação adequada em relação ao terreno. Não viram as torres. E aqui, a história dá uma volta que ninguém esperava. Nas cartas aeronáuticas disponíveis para aquela rota, a Carta Mundial 3189 e a Carta de Pilotagem 9453. A linha de transmissão estava assinalada. Estava no mapa. Era uma informação acessível à tripulação antes do voo. O CENIPA concluiu que os pilotos tinham tido possibilidade de prever aquele obstáculo. Havia ainda outro detalhe. Era a primeira vez que piloto e copiloto faziam aquela rota transportando passageiros. Tinham sido escolhidos precisamente pelo perfil reservado e técnico, considerados adequados para transportar uma artista do nível de Marília Mendonça. E na fase de preparação do voo, na hora de consultar as informações aeronáuticas disponíveis, algo falhou. A Polícia Civil de Minas Gerais pegou nas conclusões do CENIPA e foi mais longe. O delegado responsável pela investigação concluiu que os pilotos agiram com negligência e imprudência, que alongaram a chamada perna do vento, um segmento do padrão de aproximação, muito além do previsto no manual de operação, que ao fazê-lo, saíram da zona de proteção do aeródromo e entraram numa área que não conheciam. E com base nisso, o delegado imputou aos 2 tripulantes a prática de homicídio culposo pela morte das 5 pessoas a bordo. Mas o inquérito foi arquivado, porque os únicos considerados responsáveis pela queda do avião eram o piloto e o copiloto, e ambos estavam entre os mortos. O advogado da família do piloto contestou essa conclusão de forma veemente. Para a defesa, a culpa não estava na tripulação,
Estava na falta de sinalização adequada nas torres de transmissão e na ausência de uma carta de aproximação detalhada para aquele aeródromo. Dois elementos que, se tivessem existido, poderiam ter mudado o desfecho daquele voo. E é exatamente aí que a história deixa de ter uma resposta simples. Porque a verdade é que havia falhas em mais do que um lugar. Na decisão da tripulação, na informação disponível, na sinalização do terreno. E nenhuma dessas falhas, sozinha, teria sido suficiente para derrubar aquele avião. Foi a soma de todas elas que matou Marília Mendonça. Existe uma imagem do velório de Marília Mendonça que ficou gravada na memória de quem a viu. A mãe dela, Ruth Moreira, de pé ao lado do caixão, o rosto fechado, o corpo erguido, com aquela postura de quem decidiu não cair, nem ali, nem naquele momento, nem à frente de ninguém. Ao lado dela, o ex-companheiro. A assessora Silvia, completamente destroçada. Cantores e artistas que chegavam, abraçavam, ficavam sem palavras e iam embora com os olhos vermelhos. E algures naquele velório, um menino de 1 ano e 6 meses que nunca vai ter memória daquele dia. Léo, o filho de Marília, ficou sem mãe no dia em que ela ia para mais um show. É nisso que é preciso pensar quando se lê a frase homicídio culposo arquivado por morte dos arguidos. Porque por trás de cada palavra técnica, de cada conclusão pericial numerada, de cada página do relatório do CENIPA, há uma criança que cresceu sem ouvir a voz da mãe ao vivo. Há uma família que ficou a gerir uma herança enorme e uma dor maior ainda. Há fãs que até hoje põem flores em perfis de redes sociais como se ela ainda pudesse ler. E há uma pergunta que o relatório pericial, com todas as suas 9 conclusões, não consegue responder. Por quê? Não no sentido técnico. Esse já tem resposta. Uma aproximação mal calculada, torres não sinalizadas, uma carta de pilotagem em falta, pilotos que olhavam para a pista quando deviam estar a olhar para o terreno. Os factos estão documentados. A cadeia de erros está traçada. Mas por que no outro sentido? O sentido que não cabe num laudo. Porque ela, que tinha 26 anos e uma carreira que estava apenas a começar a ganhar a dimensão que merecia. Por que naquele dia, naquele voo, naqueles 3 quilômetros finais? Por que, quando havia ainda tanto para fazer, álbuns por gravar, palcos por encher, um filho por criar? O Brasil inteiro fez essa pergunta em novembro de 2021 e continua sem resposta. O que ficou foi o número. Em 2024, 153 pessoas morreram em acidentes aéreos no Brasil. O país ocupa o 3º lugar no ranking mundial de acidentes aéreos fatais. Não é um número abstracto. É a prova de que o que falhou naquele 5 de novembro não foi uma exceção. É um padrão. Torres sem sinalização adequada. Cartas de pilotagem incompletas, rotas pouco conhecidas voadas por tripulações sem experiência naquele percurso específico. São falhas que não começaram com Marília e que não acabaram com ela. E enquanto essas falhas existirem, a pergunta vai continuar a ser feita. Não apenas sobre Marília Mendonça, sobre o próximo voo. E sobre o que podia ter sido feito antes. Se chegaste até aqui, já sabes que esta história é maior do que um acidente. É sobre o que acontece quando várias falhas se encontram no mesmo lugar ao mesmo tempo, e ninguém paga o preço por isso. É sobre um sistema que arquiva inquéritos, que deixa torres sem sinalização, que fecha processos com a morte dos responsáveis e segue em frente como se estivesse tudo resolvido. E é sobre uma criança que cresceu sem mãe enquanto esse sistema seguia em frente. Se este vídeo te fez pensar, faz uma coisa agora. Deixa o teu like e subscreve o canal. É o que nos permite continuar a trazer histórias como esta, sem filtro, sem versão oficial, sem nada cortado. E agora a pergunta que quero mesmo que respondas aqui embaixo nos comentários. Para ti, quem foi o verdadeiro culpado pela morte de Marília Mendonça? Os pilotos, a empresa aérea, o Estado que não sinalizou as torres? Ou foi mesmo uma fatalidade que ninguém poderia ter evitado? Escreve o que pensas. Até o próximo vídeo.